Hoje nós estamos com o nosso amigo querido Afonso, um grande estudioso, um grande trabalhador da doutrina espírita, que está aí há muitos anos nos ajudando, nos beneficiando com seus conhecimentos. E hoje vamos ouvir, então, sobre Jesus no lar. Vamos, para a gente iniciar, fazermos uma prece e, em seguida, vou chamá-los. Amado Mestre Jesus, nosso amigo maior, agradecemos, Senhor, por essa casa que nos acolhe, nos esclarece, nos dá bom ânimo e esperanças renovadas. Que possamos, querido Jesus, lembrar da Tua presença em todos os ambientes da nossa vida e, em especial, no ambiente do nosso lar, para que a Sua presença, Senhor, seja de benefício para todos nós, começando por aqueles que temos um compromisso maior, de condução, de crescimento em conjunto, Senhor. Nós pedimos que nosso querido Afonso seja envolvido nas suas doces vibrações e que estejamos todos aqui com os nossos corações abertos para recebermos essas bênçãos que certamente estarão nos nossos corações. Muito obrigada e que assim seja, graças a Deus. Vou chamar o Afonso. Só um esclarecimento, pessoal. Como estamos hoje num dia especial, né, numa semana especial, nós então não chamaremos a turma do ciclo básico, né, do que é o Espiritismo. Então estaremos todos reunidos no salão nesse evento que muito nos alegra. Afonso, com você a palavra, querido. Queridas irmãs, queridos irmãos, toda a comunidade, Manuel Felipe Santiago, que haja muita paz em nossos corações, pacificados pela presença dos benfeitores espirituais que laboram em nome do Senhor, possamos manter essa relação de coração para coração, no diapasão do amor, do afeto, do coração, criar aquele campo vibratório mais homogêneo possível, a fim de registrarmos em nossa intimidade toda a onda que é vertida do alto em favor de todos nós. Captando esta onda, sermos capazes de irradiá-la em favor de todo o coletivo humano. Esse é o trabalho do discípulo. Nas linhas do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, tem uma fala de Jesus orientando a todos nós, dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O projeto proposto por Jesus em favor de todos nós é extremamente auspicioso, de uma delicadeza e de uma certeza que define o investimento do Cristo em favor da humanidade, com vistas à redenção espiritual de todos nós. Mas ele está à porta, ele bate e ele aguarda. Aguarda que o habitante da casa disponha a abrir a porta, permitindo a entrada. O mundo espiritual superior não força, não violenta, não invade. Isso é prerrogativa de outros, ainda desconectados. O mundo espiritual superior, tendo em Jesus o Cristo, que é o coordenador geral aqui na Terra, em nome de Deus, propõe. Faz um convite.
À espera que haja do livre-arbítrio de cada qual, este abrir a porta. Na humanidade, de uma maneira geral, nós estamos, principalmente na atualidade, estamos muito atentos, chamados pela atenção, pelo Windows, pelas janelas. As janelas nos mostram um mundo virtual, um mundo de perspectiva do olhar. Mas o Evangelho está nos chamando para as portas, porque a porta que se abre, ela deixa entrar, ela deixa sair. A porta que se fecha, ela fecha algo fora, algo dentro. A porta é aquilo que define o fluxo. Jesus diz no Evangelho de João: eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Então, essa proposta da porta, que define o movimento da abertura e do fechar, quando necessário em cada uma dessas expressões, é o convite que o mundo espiritual superior faz a todos nós, aguardando de nossa parte a disposição. Uma outra porta importante, famosa nos textos da Bíblia, é a porta da Arca de Noé. Quando, chegado o tempo de precipitar o dilúvio, Noé entra com a família e com os animais e fecha a porta. Outros que não se propuseram ao movimento não conseguiram entrar, permaneceram do lado de fora. Então é preciso considerar este movimento. Jesus no lar é a proposta de nossa conversa hoje. Jesus no lar é motivado, primeiramente, pelo título de um livro, psicografado por Emmanuel, em Pedro Leopoldo, escrito pelo espírito Neio Lúcio. Neio Lúcio nós o conhecemos primeiramente no livro 50 anos depois. Ele é o avô da Célia Lúcius. Quineius Lúcius era o nome dele. Octogenário, patriarca, zeloso pelas atribuições das divindades romanas, zeloso pelo o programa de orientação espiritual ao modo de Roma. Roma chegou a ter, naquela ocasião, cerca de 30 mil deuses para a adoração particular de cada qual. E ele, Neio Lúcio, conduzia a família no seu patriarcado, tentando manter aquela identidade. Célia, uma menina jovem, quase 18 anos, ela está agora encantada porque ouviu dizer das bênçãos do Evangelho de Jesus. A orientação dos discípulos que chegavam até Roma, as mensagens, os rumores daqueles primeiros cristãos, estamos no ano 145, aproximadamente, da nossa era, o fervilhar das ideias, o pulsar das ideias em torno da mensagem renovadora que Jesus vertia em favor de todos nós, ganhava também o coração da Célia. E Célia começa a ter, então, uma conduta diferente, do ponto de vista religioso, daquilo que a família esperava. E o seu avô, avisado, alertado, preocupado, chama aquela menina para uma conversa. Aliás, não é que ele chama, foi colocado para ele que ele deveria conversar com ela e colocá-la de novo nos trilhos. Um parêntese antes de continuar na história. No livro Boa Nova, nós temos um capítulo intitulado Velhos e Moços. Os discípulos mais velhos de Jesus, sendo o mais velho, o Simão Cirineu, Simão Cananeu, né? Cirineu é outro. E os mais jovens, Tiago e João. E entre eles havia muito conflito. Era um debate, porque os mais vividos na experiência tinham uma perspectiva de vida, de trabalho, de ação, de dinâmica.
Os mais jovens, e Jesus os apelidou de filhos do trovão, impetuosos, ousados. E entre eles surgiam determinadas dificuldades em dados momentos. E então o Simão procura Jesus para conversar com Jesus, falando com ele sobre as dificuldades que estavam tendo naquele momento. E Jesus dialoga, ele faz toda uma mediação do conflito, elabora situações para projetar outras visões, mas conclui dizendo para o Simão assim: ser velho ou ser moço não importa. O importante é ser de Deus. Isso que importa na vida. Não é a cronologia biológica, é a maturidade do espírito. A maturidade espiritual que se revela na carne, ou fora da carne, no perispírito. Então, Neio Lúcio, o patriarca, chama aquela menina com o olhar de um patriarca que fala e o jovem obedece. E o jovem simplesmente se curva. Ele expõe os processos e ela pede. Se ela fosse do ramo do direito, ela diria assim, data vênia, vovô. Mas ela não era. Ela simplesmente abriu o coração dizendo para ele o que ela sentia, o que ela percebia, como que chegava até ela a mensagem. Essa fala da Célia, ela toca o coração Neio Lúcius. E dali nós seguimos com a Célia na sua trajetória. Neio Lúcio desencarna, vai para o mundo espiritual para acompanhar toda a trajetória de sua neta, que não é neta, é um espírito de maior envergadura. Faz parte do contexto da família, mas não está preso na família. Né? E ele vai aprender, a partir dali, toda a delícia e o benefício e a expansão que o cristianismo pode oferecer. Ele deixa entrar na casa mental dele, na casa íntima dele, uma nova ideia. Ele que achou que iria conduzir, foi conduzido. Ele que achou que iria converter, foi convertido. E alguns séculos depois, ele está agora em Pedro Leopoldo. Havia desencarnado recentemente, ele teve uma encarnação, ele era pai do Rômulo Joviano. Sabe, o nome dele era Arthur Joviano, desencarnado. Pela proximidade, o Chico trabalhando na Fazenda Modelo, tendo um contato muito grande com a família Joviano, no culto familiar, no culto íntimo daquela família, aquele momento de reflexão em torno do Evangelho, ele começou a ditar algumas mensagens. E, primeiramente, ditou essas que compõem este livro, que nós conhecemos como Jesus no Lar. E isso dá um motivo do título do nosso estudo. E lá também ele vai nos apresentar como que começou o primeiro culto de evangelho no lar. Lembrando que nós estamos numa sociedade hebraica que já havia o hábito das reflexões em torno da Torá, do Antigo Testamento, que nós chamamos hoje, das mensagens de Moisés, dos Salmos, dos livros dos reis, dos profetas. Mas Jesus agora, ele, em dado dia, na casa de Simão Pedro, observando que o diálogo, a conversa, o assunto ia para um caminho trivial, para um caminho de menor valor qualitativo, espiritual, um caminho de conversas sem muita profundidade e nenhum vigor espiritual, Jesus, como que promove, chama a atenção e conversa e inaugura um diálogo dele, o Senhor, com eles, os aprendizes, modelo para que, ao longo do tempo, a cristandade pudesse repetir, transformando a intimidade doméstica, transformando a intimidade da casa como aquele ponto de recepção da onda criadora, um ponto de luz, a captar essa luz e a refletir essa luz. Cada pessoa, cada casal, cada família, cada base é um núcleo, que compõe uma célula dentro do campo social. O trabalho do Cristo, ele é no coletivo,
mas ele também é, e principalmente, no coração de cada um, no plano individual. A casa que o Cristo visita, primeiramente, é a casa íntima, de uma excitação de coração para coração. E aí, ao tempo, ele compõe com a casa coletiva. O indivíduo surge, o coletivo se apresenta. E Jesus visita. Naquela casa de Simão Pedro, ele ali presente, conversava, trazia, conforme as perguntas, conforme as questões apresentadas por aqueles que ali estavam, durante o período de tempo que aconteceu, ele trouxe determinadas expressões, contava casos, trazia histórias, aprendia e ensinava a fecundar no coração de cada um, conforme o anseio e a busca. Jesus no lar, trazendo por este campo, no nosso contexto, hoje, o Espiritismo tem uma das propostas mais, que já era do cristianismo, esse conceito do estudo do Evangelho no lar. Ele tem uma ramificação. O Espiritismo, ao trazer de volta o Evangelho de Jesus, reviver o cristianismo, ele tem uma meta também, uma proposta também, de que cada um de nós faça do nosso lar, nossa casa íntima, nosso lar, casa, estrutura de moradia, um ponto de apoio, de referência, aprendendo a estabelecer uma abertura, abrindo a porta, para que Jesus possa permanecer ali. Muitas coisas entram na nossa casa. Muitas coisas habitam a nossa casa. Somos seres cosmopolitas, somos seres cidadãos da vida, do universo. Então, tudo que existe de informação, tudo que existe de objetos, de coisas, entra na nossa casa. Se não fisicamente, pela esperança, pela expectativa, pela imaginação, pela visualização. Somos, então, dentro da nossa casa, um coletivo de muitas coisas. Mas parece-nos que o Evangelho quer nos dizer, e a revelação espírita está chamando essa atenção, que Jesus era um ausente da nossa casa. Ele estava presente estruturalmente, numa imagem, num símbolo, mas não estava tão presente na dinâmica, no trato, na relação. E esta a proposta de Jesus no lar. Redefinir o modus operandi de um eu. Redefinir o processo de ação consciente do ser humano. Emergimos da matéria. Emergimos dos reinos inferiores da matéria. Verticalizamos a coluna vertebral. Criamos uma caixa craniana apta a receber um cérebro de 1,3 kg aproximadamente. E dentro desse processo da evolução, nós desenvolvemos, por impulsos do mundo espiritual, sob a orientação de Jesus, a capacidade do pensamento contínuo. Eis o homem, sapiens, iniciando lá na sua base original, a capacidade de irradiar pensamento. Ainda não sabia captar, mas já irradiava. Era apenas movido por impulsos passionais dos desejos primários da sobrevivência individual e da sobrevivência coletiva, mas já começava a emitir. E ao longo do tempo ele vai aprender a receber, no estabelecimento do captar e do receber, até atingir um patamar em que cria o campo mental que os benfeitores definem como um espelho. E o espelho capta e reflete. E assim aquele homem foi desenvolvendo ao longo do tempo, e em dado momento, na história do seu desenvolvimento, surge a ideia de Deus. Ou surge a ideia de um algo além daquilo que era a objetividade. Surge a tentativa de explicar determinados fenômenos. De um trovão, da chuva, a lua que some e reaparece, o sol que some e reaparece, a neve,
as flores. Essas questões que estavam patentes provocam naquele ser uma questão. Ainda que não tão elaborada, mas era uma questão. E no horizonte da fé, nos primeiros movimentos de adoração, na relação da criatura com o Criador, da criatura com aquilo que era-lhe sobrenatural, além do natural, nesse desenvolvimento, desenvolveu-se um sistema de uma fé que vamos chamá-la de litolatria. A adoração através das pedras. Porque parecia que a pedra, na sua robustez, no seu estado de permanência, de constância, de solidez, ela deveria representar a divindade. Então, a litolatria, ela foi um dos fenômenos a definir o primeiro plano de adoração. O plano externo, onde o homem, no seu aprendizado, o ser humano, no seu aprendizado, estabelecia uma conexão. À medida que o progresso foi se fazendo, aquela adoração de pedras, ela agora converteu-se numa adoração com os vegetais. Fitolatria. O Allan Kardec, que conhecemos nos livros, viveu uma vida que chamava Allan Kardec, um sacerdote druida. Os druidas adoravam os grandes carvalhos que floresciam onde hoje é a França, na Inglaterra, na Alemanha. Aquela sociedade ali adorava os carvalhos, árvore, um vegetal. É a fitolatria, é a adoração através de determinados vegetais. Um pouco mais avançado no processo, dinâmico, essa adoração passa aos animais, zoolatria. Ainda existem sociedades no planeta que fazem adoração aos animais. Estava estabelecido um plano dentro do desenvolvimento, do despertar da relação criatura-criador, na relação com o outro, mediado por essa ideia de um supremo ser ou uma ideia de Deus, esses componentes da adoração externa. Daí a pouco nós temos na mitologia, e por causa de todos esses processos, o politeísmo, os vários deuses. Cada agrupamento, conforme a sua situação, ele tinha o seu panteão de deuses. No sul da Europa, Zeus, no Olimpo. No norte da Europa, Odin, Thor e outros tantos. E assim, em cada cultura, nós vamos encontrar, em cada sociedade humana estabelecida, nós vamos encontrar o seu panteão de deuses. No Brasil, os povos originários com Tupã e outros deuses, as entidades das águas, Janaína, Jacira, Iara, Iansã é outro, e outras entidades que cuidavam da natureza. Era uma maneira de adoração, de buscar o sagrado, de buscar essa relação com aquilo que é potência, para estabelecer aquilo que é obediência num plano de relação saudável. Logicamente, esta fé, uma fé primária, uma fé ingênua, uma fé muito emotiva, ela foi se convertendo aos poucos, no plano do politeísmo, na fé sacerdotal. Determinados pajés, determinados seres com a mediunidade um tanto quanto mais aberta, com uma cognição espiritual além do comum daqueles que ali habitavam, começaram a dar definições, orientações do como proceder, do como adorar, do como relacionar, do que fazer. E aí nós começamos, nessa lei de adoração, ofertar coisas para Deus. Pedras, vegetais, animais, seres humanos e outros tantos processos ao longo do tempo, porque havia uma súplica, havia um esforço de busca, ainda não havia encontrado a resposta. Emmanuel tem uma página no livro Coletânea do Além, ela é intitulada O Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde ele diz que o Antigo Testamento é o esforço humano
na grande pergunta. E o Novo Testamento é a resposta divina a definir equações. Então, o Espírito investe querendo, buscando, no outro ele encontra a resposta. E Jesus vai definir assim esse patamar no Evangelho de João, no capítulo 14. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. A crença em Deus está no coletivo, instaurada, ainda que com variáveis dos nomes e das maneiras. A crença em Jesus ainda não é coletiva. Ela não é da humanidade. Ela é uma parcela da humanidade que tem uma incumbência de refletir a mensagem do Cristo, veiculada por Jesus, em espírito e verdade, a conseguir sensibilizar todos os povos. O cristianismo não chegou ainda em todos os povos. Jesus é o governador. Todos os outros foram emissários dele. Na China antiga, na Índia védica, no Egito, na Pérsia, na Babilônia, na Mesopotâmia, no Egito, onde seja em Israel, são emissários. Não era o próprio Cristo. Eram emissários que traziam apontamentos, convidando cada qual, dentro da sua característica de vida, a estabelecer essa visão da entidade maior que é Deus. Credes em Deus. Mas ele suplica também, ele diz: crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tem muitas moradas e muitos moradores. Cada morador com a sua singularidade. Mas todos vão convergir, todos, para um só pastor e um só rebanho. Porque nem mesmo o mundo cristão pode dizer, essencialmente, que é cristão. Numa frase de muita dor e angústia, Emmanuel fala assim, num dos livros dele, não sei se Consolador Emmanuel, na verdade, é que a Europa não chegou a cristianizar-se. Vamos estender um pouquinho mais. Na verdade, é que a Europa e a América não chegou a cristianizar-se ainda. Temos um Jesus de protocolo, externo. Não vai crítica, vai avaliação. O Cristo é o governador do planeta, gerenciador do desenvolvimento de todos os habitantes do planeta. Somos 24 bilhões. Atualmente, 8 bilhões e quase 300 milhões encarnados. 16 bilhões desencarnados, aproximadamente. Ele gerencia todos. Mas numa frase muito feliz, mas muito triste, de Divaldo Franco, falando sobre ele, dizendo assim, é o amor não amado. O amor não amado. Desde os primeiros passos da lei de adoração, em nosso coração, das pedras, até atingirmos o politeísmo, e do politeísmo um salto de qualidade para o monoteísmo, coordenado pelo povo hebreu, por Moisés, orientador primeiro, e depois os outros que foram sustentando aquela ideia. Do monoteísmo, a ideia de unidade ao longo do tempo, essa ideia do Deus único, que vai convergir também num governador único do planeta, superando todos os agentes que operaram em cada povo, seja encarnado ou seja desencarnado. Esse patamar da identidade espiritual que define a humanidade é o grande clamor que o Espiritismo vem propor a todos nós. Trazer Jesus para a intimidade do nosso lar. Trazer Jesus para a convivência diária. Tem um livro de um pastor americano
intitulado Em Seus Passos, que faria Jesus? Ele foi designado a ser pastor numa determinada cidade. Chegando lá, encontrou uma série de questões. E ele, quando assume o comando, entrou nessas questões todas. E, certa feita, ele preparando para... Tinha alguém que frequentava, é o grande símbolo, alguém que estava frequentando, alguém que estava visitando, mas não era bem visto, nem por ele, nem pela comunidade. Pediu ajuda a todos. E os membros da comunidade não deram ajuda. Pediu ajuda para ele, não deu ajuda. E certo dia, ele estava preparando o seu tema para fazer a prédica do dia dos ofícios religiosos, e esse moço bateu na casa pedindo alguma ajuda qualquer. E ele não deu. Falou que não tinha tempo, não podia, não queria, e aquela hora não dava, que procurasse outra hora. Mas no momento em que ele levanta para proferir seu discurso, o moço estava lá. E aí há um conflito dentro dele, ele começa a questionar, mas se fosse Jesus chegando na nossa casa, ele não encontraria aquilo que ele veio buscar, que é o nosso coração. Ele nos encontra atarefados e protocolares e organizando determinadas coisas sem realmente estarmos atentos à verdadeira fraternidade. E ele sente aquilo dentro dele, ele faz uma mudança muito grande, ele altera o padrão daquela coletividade. Aquele mensageiro foi embora porque já o que precisava ser feito havia sido feito. Sensibilizou o coração. Tocou o coração. E é assim que Jesus tem operado conosco constantemente. O amor não amado espera ser amado. E, enquanto isso, ele dinamiza, e continuará sempre, dinamizando amor em favor de todos nós. A sensibilizar o nosso coração para que, na hora de uma ação com o nosso irmão, com o cônjuge, na reunião de condomínio, no estacionamento do shopping center, na rua, em quaisquer das movimentações humanas, a filtragem da nossa mente não seja de estrangeiros, seja de Cristo. Não seja de todos os outros protocolos do mundo, mas seja do Cristo. Em meus passos, que faria Jesus? Essa deve ser a pergunta, deve ser a tônica do dia a dia. Certamente nós teremos muitas dificuldades em conseguir agir conforme Jesus agiu. Imitá-lo, né? Mas pelo esforço, pelo trabalho consciente, constante, pela permanência, perseverança, em tempo adequado, poderemos dizer, como Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Ou seja, já consegue agora estabelecer um plano de reflexão, de reflexo, de irradiação do espelhamento do Cristo. Paulo chega a escrever em dado momento que ele era imitador de Deus e que nós deveríamos ser imitador dele, como ele é imitador de Deus, devido ao trabalho que ele fez de alterar o padrão ao novo modo, ao modo do Cristo. Jesus no lar representa a grande transubstanciação em nós e a grande mudança social que se aguarda para o planeta, adentrando na era da regeneração. Não serão pelas ideias dos homens, será pela ideia do Cristo, vivenciada pelos seres humanos, que realmente a Terra adentrará no plano da regeneração. Não serão nossas ideias humanas, mas será a nossa mente conseguindo aclimatar nas nossas ideias a mensagem de Jesus. Esse é o programa. Um programa que está em curso. As matrizes, as bases foram lançadas com extrema antecedência, para que no tempo adequado pudesse dar fruto. Dentro deste plano do Cristo, ele decidiu, numa determinada época, a fazer um transplante, a transplantar a árvore do Evangelho, que estava
no mundo oriental, mas que estava mirrada, terra infértil, sem frutos, quase à morte. Jesus decidiu transplantar a árvore do Evangelho para uma nova localidade. Escolheu as terras onde hoje está o Brasil. Muito antes da chegada da comitiva de Cabral, Jesus visitou todo o panorama da América, todo o panorama do norte, do centro. O que seria a América, né? Final do século XIV, 1370 aproximadamente. Jesus vem até o nosso território e estabelece as bases de que, no Brasil, a região que seria conhecida depois como Brasil, deveria ser colocada, transplantada, a árvore do Evangelho. Lógico que era uma árvore que estava quase morta, ela iria gastar um tempo, de aproximadamente uns 500 anos, para poder novamente estabelecer raízes, desenvolver uma seiva, nutrir-se, robustecer-se, desenvolver folhas, flores, para dar frutos. Preparou a jornada junto àqueles primários que estavam aqui no Brasil, para que viessem outros grupos e fizessem uma grande miscigenação. A forma como o ser humano fez é do ser humano. O projeto era misturar, era juntar, era cada um dar uma proporção do que tinha de valor. No canto de Olavo Bilac, o Brasil é composto do clamor, do choro, de 3 raças tristes, a base. Cada uma no seu patamar estava sofrendo. Foi muita dor, muito sofrimento. Porque esse é o contributo humano. Mas a síntese, a partir dali, o efeito que virá a partir dali é do Cristo. É a composição de um novo componente a poder fecundar o planeta. O processo ainda não está em ação completa do ponto de vista humano. Está em ação do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Cristo, dos trabalhadores do Cristo, da fecundação para que o Brasil possa compor. Ser aquele que vai irradiar esta árvore do Evangelho. Cada povo tem a sua contribuição. A Ásia deu a contribuição da metafísica. Tudo que conhecemos hoje de metafísica, de espiritualidade, teve origem na Ásia. Na China, com o I Ching de Forri, de Confúcio e de todos os outros sábios. Na Índia, dos grandes sacerdotes dos Vedas, de Vyasa, de Krishna, de todos os trabalhadores do Cristo, no Oriente, num trabalho de metafísica, além da física humana. A América do Norte contribuiu-nos com o valor da economia, fazer movimentação do dinheiro. A Europa contribuiu, cada nação com o seu tanto, pelo o eclodir da razão. Uma razão ainda muito atribulada, mas uma razão. A África vai contribuir com determinadas forças do trabalho na fecundação do mundo novo, da América. A América, cada qual tem o seu patamar, e o Brasil tem uma função. Foi gerenciado para ter essa função de execução no mundo, da árvore do Evangelho. A árvore do Evangelho, ela é narrada no Antigo Testamento como uma árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore que deveria nutrir todos os habitantes do jardim. Ela era a matriz para todas as outras árvores que estavam também naquele jardim. Mas como o mundo é dual, a lei definia aos habitantes dali que quando fossem no meio do jardim, olhasse aquela árvore que era a árvore da vida. Mas também, por espelhamento e por dualidade, no mesmo meio do jardim, foi visto pelos habitantes ali do jardim uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
A árvore da vida representa o amor e as virtudes todas, a paciência, a tolerância, a capacidade de operar buscando fraternidade e paciência, resignação e obediência, amor, virtude na relação da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse patamar de ideias, tem outras interpretações, é ser o dono da verdade, fazer justiça com as próprias mãos, ser o eu do filho, o agente operador da lei, e não o papel do filho de obediência à lei. Mudou. Então, por fazer o uso, o espelhamento, tirando do meio a árvore da vida e colocando no meio a árvore do conhecimento do bem e do mal, houve uma derrocada, houve uma crise, uma relação difícil e uma expulsão. Fomos afastados da relação saudável no jardim. Vestidos de carne, vestidos de pele, viemos ao mundo da matéria, segundo os textos do Gênesis. E agora, Jesus propõe ao espírito humano ele poder novamente nutrir-se da árvore da vida. Ela foi transplantada para a América, para o Brasil. E dali ela deve nutrir as nações. No Apocalipse, lá no capítulo 21 e 22, quando vai falar da árvore da vida, diz que ela dá um fruto por mês e vai alimentar todas as nações. Logicamente, a árvore aqui não é um vegetal. A árvore aqui é esse evangelho, que faz no ciclo lunar do mês, faz o ciclo lunar a nutrição espiritual. Nós, seres humanos, à medida em que fomos avançando na cultura, nós perdemos a conectividade com a Lua e aventuramos numa conectividade com o Sol. Então, o nosso calendário, que era lunar, ele passou a ser um calendário solar. Não tem nada de errado com o calendário em si, mas tem com a desconexão. Hoje, nós, seres humanos, perdemos a conexão com o tempo da Lua. E a Lua ela tem uma regência muito grande no nosso lado feminino. Em todos os movimentos tudo que é íntimo, tem uma regência, uma influência do magnetismo lunar. Nós perdemos essa conexão. Ficamos muito guerreiros, porque com o vigor do Sol. Eu não estou dizendo que vai mudar calendário. Eu estou dizendo que nós, seres humanos, na regeneração, aprenderemos a olhar a Lua. Não olhar para admirar a Lua cheia ou Lua nova, mas a reconectar com a Lua, porque a Lua é matriz que tem impacto no inconsciente de cada um de nós. O Sol trabalha no consciente. Na força Yang, Sol. Na força Yin, a Lua. Esse processo do ser humano é uma desconexão. A árvore do Evangelho ela vai nos capacitar a ter a visão do mês não pelo olerite, pelo salário, pelo dia do pagamento. Mas ela nos indicará todo um processo da lua que cresce, da lua nova, da lua crescente, da lua cheia, da lua minguante. As festas hebraicas, aliás, festa não, os dias dos hebreus, o mês começava no primeiro dia da lua nova. Todo mês começava no primeiro dia da lua nova e era regido pelo mês, pela lua, né? Pelos dias da lua. Depois tinha que fazer no final do ano um arranjo, depois de algum período, igual nós temos o ano bissexto, porque não encaixa, né? Não encaixa geral. Então tinha que fazer adendos. Isso dava um trabalho muito grande. E então esse dia, o mês lunar, ele começava na lua nova e ia fazendo todo o movimento. Assim deveria ser a nossa vida. No momento de expansão, expandir. No momento de recolhimento, recolher. Quem vai podar um vegetal tem que olhar a lua que está acontecendo, porque conforme o vegetal tem lua correta para podá-lo, conforme o que se espera do vegetal tem lua correta. O pessoal que vai cortar cabelo às vezes pensa nisso, né? Mas nós precisamos atentar, não é só para essas questões objetivas, é pelo nosso fluxo energético. A árvore do Evangelho, ela, sem ficar no misticismo do aspecto, né? Ela agora está no Brasil. O Brasil é chamado pelos espíritos
que trabalharam na codificação e trabalharam depois com Chico Xavier, como o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Cabe ao Brasil esta missão, cabendo ao brasileiro das circunstâncias ser o agente. Porque ninguém de nós pode dizer que nós somos os operadores da árvore da vida, do Evangelho. Nós estamos no Brasil, mas não sei se nós somos brasileiros. Porque eu não sei a próxima encarnação, podemos nascer em outra nação. Quando terminado o projeto de veiculação do Espiritismo na Terra, em 21 anos de trabalho, Jesus pediu ao seu exército de trabalhadores, as virtudes do céu, que fecundassem a terra de tal maneira que a ideia do seu evangelho, em espírito e verdade, pudesse ser compreendida. Então, vejamos. No campo objetivo, dia 31 de março de 1848, nos Estados Unidos da América, em Hydesville, Nova York, 3 moças, 3 meninas, começaram a oferecer ectoplasma para que um determinado desencarnado que habitava naquela casa pudesse fazer alguns barulhos. Foi chamado esse moço do Senhor Pé Rachado, porque ele fazia barulhos com os pés naquelas casas antigas, né, de assoalhos. E elas estabeleceram com ele um contato. Ali estavam lançadas as bases dos fenômenos de efeito físico que iria chamar a atenção dos povos, da humanidade, na América do Norte. Dali para a Europa. E na Europa o fenômeno foi conhecido como as mesas girantes, as mesas dançantes, durante um tempo, até que veio, dentre vários dos pesquisadores, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrivail, que torna-se Allan Kardec, faz um trabalho de redação, chamamos de codificação, de decodificação daqueles fenômenos, os seus agentes, suas consequências, todo um contexto, apresenta a obra espírita e desencarna. Quando? 31 de março de 1869, 21 anos após o primeiro dia de manifestação. Ali estava implantado um trabalho que vai ser o grande gerenciador da Terra da Regeneração, veiculando a árvore da vida, veiculando o Evangelho do Cristo, coube, né, então, a França. Naquela ocasião, diz o Chico Xavier na entrevista do Pinga Fogo, que São Luís e Santa Joana d'Arc, que são os guias espirituais da França, entendendo que era necessário retirar da Europa toda a mensagem do Evangelho, do Espiritismo, e ser trazida para o Brasil, para que o Brasil pudesse aclimatar aquela mensagem original, no final do século XIX, e no tempo adequado irradiar para o mundo, São Luís pediu a Ismael, que é o governador espiritual do Brasil, que ele pudesse, já que o Espiritismo não poderia continuar lá naquele patamar, nós chegamos a ter mais de 1 milhão de espíritas naquela ocasião. Eu não sei aqui os dados todos da estatística, né? Então, São Luís pediu, e aí foi Ismael, concedeu a ele que enviasse para o Brasil, e parece que não foram só franceses, vieram de outras nações, muitos espíritos que ele achava competente para que pudesse, no Brasil, ajudar o desenvolvimento do espiritismo. Então, São Luís enviou um tanto. O Chico dá um número que eu não me recordo a quantidade agora. Eu falava o número e não é maior do que isso. Uma quantidade bem grande. Foram eles, europeus, que encarnados no Brasil, que também era feito de europeus, de africanos, de asiáticos, né, que deram o primeiro pulso no Espiritismo do Brasil, de 1865, à frente, até os dias, não sei quando. E aí, é como acender um fogo. O fogo foi alastrando. Esses espíritos foram voltando para a Europa. Ou ainda não encarnaram, né? Vão encarnar no tempo adequado. O certo é que nós não podemos dizer assim, somos brasileiros. Nós estamos no Brasil. E pode ser que o nosso compromisso seja em outra nação. Estamos aqui para aprender, para recolher material, para alterar o padrão psicológico na mensagem do espiritual, e no nosso caso particular, do Evangelho de Jesus, em espírito e verdade,
pela revelação espírita, para que se aqui, ou retornando à nação de origem, ou outra nação de maior conexão conosco, sermos capazes de dar do fruto da árvore da vida, para a nutrição de todos os povos, para a nutrição de todas as gentes. A importância, o significado da mensagem espírita veiculando o Evangelho de Jesus aos nossos corações é de extrema grandeza. O credes em mim de Jesus não é um apelo egoístico, lógico que não, ninguém nem imagina um caso desse. Credes em Deus, mas credes também em mim, define o momento. Eu sou o Senhor, o pastor, o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade, sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão da vida. Eu sou. E suplico que olhem para mim como orientador. Este patamar, Jesus no nosso lar, define, então, a alteração do padrão da nossa caminhada. E naquilo que os Espíritos têm dito para nós. Esse movimento, que está em curso do ponto de vista espiritual, esperando a adesão do ser humano, ele conta com um trabalho perseverante, contínuo, honesto, de autoobservação. De o espelho da nossa mente focalizar nós mesmos e não o outro. O outro é relacionamento, o outro é convivência, com a singularidade que ele tem, com a característica que ele tem. Permitir ao outro ser o que ele é, aceitar o outro do jeito que ele é, como ele é, sem querer mudá-lo, mas ser capaz de olhar para si mesmo. Autoobservação, autoanálise, autoconhecimento. Decodificar todas as nuances causais dentro da emoção e dos sentimentos que provocam a intencionalidade da nossa caminhada na Terra. Porque o Evangelho ficou do lado de fora. O cristianismo, que não chegou a cristianizar, tentou fazer um Evangelho protocolar. Não atentou para a intimidade. O Espiritismo, ele nos provoca, no trabalho da autoobservação, a vermos dentro qual o móvel da minha atitude. Qual a intenção, o motivo da minha fala. Por que é que eu fiz assim ou assado, procedi dessa ou daquela maneira? Isto define não a eliminação da intenção, mas um novo direcionamento para a intenção. Filtragem. A fonte pode trazer uma água impura, mas o filtro purifica essa água. O Evangelho é um filtro. O Evangelho será o filtro da nossa intimidade. Emmanuel tem uma página no livro Pão Nosso, intitulado O Mas e os Discípulos. Parece que é o capítulo 79. Parece. E ele diz assim, quando o mas é colocado antes do discípulo, é um sentido. Quando o mas é colocado após o discípulo, é outro sentido. Emmanuel tem uma sabedoria incrível, né? Então diz assim, Jesus ensina o bem, mas, coitado de mim, que ainda sou muito frágil, não consigo fazer. O mas depois do discípulo é desânimo. Eu sou frágil, mas com Jesus sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Sou frágil, mas tudo posso naquele que me... Então, mudou. Essa filtragem, o Evangelho, sentido, vivido, lido, crido, olhado, o Evangelho vasculhado na sua essencialidade, vai e deve fazer em nossa intimidade essa mudança, perspectiva. Então, nós seremos uma nova criatura, não porque mudou o sentimento, mas é porque sou filtrar e dar novo direcionamento à força. A força nossa
é motivada no mundo ocidental pelo bárbaro, por Conan, o bárbaro. Então, quando nós estamos diante de um desafio, o filtro vem da violência, da guerra, do grito, da briga, da agressão. Isso é Conan, isso é o bárbaro. Mas quando Jesus entrar como filtro no seu evangelho, aquela força impetuosa, ela corresponderá trabalho, ação consciente, caridade, dinâmica de vida, cada um no seu patamar, os in na forma íntima, os out na forma para fora, aqueles que, cada um com seu tipo de personalidade, seja mais introspectiva, mais extrovertida. É a filtragem saudável. Jesus no nosso lar, na nossa casa íntima. Jesus como aquele elemento que metaforiza a árvore da vida em nós mesmos, nutrindo o nosso coração para que ele, nutrido, não estando em carências, seja competente para agir. Até agora, porque não tem nutrição, somos seres carentes. Nós demandamos para ser servido. Mas o Evangelho está definindo que nós devemos demandar para servir, não para ser servido. No ato do servir, receberemos e seremos servidos. Mas isso é a nutrição espiritual. Então, uma sociedade de carentes, uma sociedade vazia, nesse sentido de valor, claro que nos define como alguém que não consegue filtrar essa página do Evangelho. No prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz assim: por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo na via pública, é que temos naufragado 1000 vezes. Porque Jesus não entrou em nosso lar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, escutar, na profundidade, a minha voz, que é a voz todo compassiva do Senhor, e abrir a sua porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Certo pintor pintou esta imagem. Ele idealizou a fala, o texto, e começou a pintar. Antes de apresentar ao público, ele convidou um amigo para ver. Nós somos seres que, olhamos aquele quadro, tiver um pontinho preto nele ou sujo, nós vamos olhar o ponto preto. A gente não vê o branco, a gente só vê o pontinho sujo. Não é assim? É. Quando a pessoa olhou o quadro, ele falou assim, é muito bonito, mas tem um probleminha aqui. Ele falou, qual? Ele falou, você não colocou maçaneta? Não tinha maçaneta na porta? Você imagina uma porta sem maçaneta? Aí o autor do quadro falou assim, olha para mim. E começou a explicar para ele. Esta porta é uma porta singular. A maçaneta dela está do lado de dentro. Não tem maçaneta do lado de fora. E aí leu o versículo. Então Jesus não pode abrir porque não tem maçaneta do lado de fora. A maçaneta está do lado de dentro, do morador. É o morador que se dispõe a abrir a sua porta. Se abrir a porta, eu entro na sua casa e vou cear com você, e você comigo. Porque não é só Jesus cear conosco, é a mutualidade, a reciprocidade, a troca, que é a grande beleza da vida. Nós cearmos com Ele. Nessa grande troca, Ele tem muito a oferecer, mas nós também temos. Ele nos oferece o amor, tudo, e nós temos oferecido pouco. Então, a nossa parte de oferta precisa acontecer. Esse é o grande patamar que nos aguarda da agora para frente, não é? Porque estamos entrando na fase mais aguda da transição planetária, nas conclusões, para adentrarmos na regeneração. O tempo é chegado, não é nem chegado, agora o tempo já está passando para a entrada na nova era. Nós todos aqui
chamados agora e outros tantos em tantos lugares para compormos com aqueles que vão nutrir a árvore, nutrir-se da árvore da vida, do evangelho, da vida, mas nutrir com ela em favor do coletivo. Esse é o grande trabalho que Jesus aguarda de nós. Por isso, Jesus no lar. Aquele que habita, porque encontrou a porta aberta e está em relação conosco. Quando Neio Lúcio escreveu o livro Jesus no Lar, quase todos os livros psicografados pelo Chico são de prefácio de Emmanuel. Não são todos. Emmanuel não prefaciou todos os livros. Ele prefaciou a maioria, esmagadora maioria. Alguns ele não prefaciou. Por certas circunstâncias, os livros de Humberto de Campos, poucos ele prefaciou. Mas aqui esse ele fez o prefácio. Eu queria compartilhar o prefácio do livro, não sei se todo mundo já leu o prefácio desse livro. Emmanuel psicografou essa página no dia 3 de outubro de 1949, dia do aniversário de Allan Kardec. O livro, Emmanuel faz o prefácio, depois do livro escrito, para ser enviado à editora para publicação no dia 3 de outubro. Campo significativo, né, em homenagem ao codificador. Jesus no Lar. É breve. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de felicidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao divino mestre. Neio Lúcio conhece esta verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior que poderemos aspirar. Muita paz, irmãos, que agradecemos a oportunidade
o convite, a oportunidade desse encontro, que Deus nos abençoe, que nós possamos aspirar. A maior felicidade que nós podemos aspirar é essa, de sermos semeadores. Não semeadores apenas na palavra, mas nas ações, em todo o contexto. Deus abençoe, devolvemos a palavra à nossa coordenação, com muita luz e com muita paz. Obrigado, viu? Obrigada a você, Afonso. A gente que agradece seu carinho conosco, uma alegria ter você aqui mais uma vez na nossa casa. Nós vamos convidar o seu Fausto, que está aqui com a gente, para fazer o encerramento com uma prece. Por favor, seu Fausto. Obrigado, Afonso. Que Deus te ilumine sempre. E sempre, o ano que vem, estamos aí de novo, sempre o grande convidado. Vamos todos, meus irmãos, elevar o nosso pensamento, aproveitando este momento tão importante, guardando Jesus em nossos corações, naquilo que Ele possa transformar a nossa vida, as nossas atividades. Obrigado, Mestre querido. Que a Tua luz divina, misericordiosa, ilumine sempre os nossos passos, as nossas atitudes, buscando a excelência nas nossas atividades na atual reencarnação, fazendo o melhor possível. Bem sabemos das dificuldades, mas estamos coerentes, Senhor, com o Teu Evangelho, assumindo o compromisso pelos quais nós fomos convidados. E hoje aqui neste santuário, nós desejamos a paz, a harmonia e a serenidade de todos aqui presentes. Do nosso palestrista, acima de tudo, do nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Obrigado, Senhor. Ilumine os nossos passos mais uma vez e caminhemos na Tua direção, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, que assim seja.